ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Aleluia. Saúde, meus queridos amados ouvintes, com a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma grande honra mais uma vez estar aqui fazendo este vídeo, onde estarei falando mais uma vez da parte do Espírito Santo de Deus, sobre as bênçãos de Deus, a salvação, tudo que Ele tem feito por nós. E sem Deus não somos nada. Eu quero deixar uma palavra de Deus movida pelo Espírito Santo. E é bem verdade que cada palavra que eu dissesse não será vinda de mim, mas será vinda do trono da graça, será vinda de Deus. E isto é muito bom. Ok? Livro de Salmos. O Inário de Salmos, melhor dizendo. Salmos de número 86, ou melhor, Cântico de número 86. Estrofe de número 6. Como o livro de Salmos não é simplesmente livro normal, ele não tem capítulos e nem versículos, ele tem cânticos e estrofes, né? Então, Cântico de número 86, estrofe de número 6 diz assim: dá ouvidos, Senhor, à minha oração, e atende a voz das minhas súplicas. Mais adiante eu quero ler também daquilo que o Espírito Santo de Deus mandou ler. Livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Oremos? Meus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, neste dia de hoje, onde Teu Espírito disse para mim entregar esta mensagem, eu não sei o que há de revelar para este povo que estará ouvindo, mas peço-te que a Tua graça venha sobre mim, que não fale eu, mas que fale o Senhor através de mim, e que nesses 20 minutinhos eu possa entregar tudo aquilo que o Teu Santo Espírito tem de entregar aos queridos ouvintes. Amém? Glória a Deus. Amados, quando nós abrimos o livro de Salmos, o cântico de número 86 e a estrofe de número 6, está dizendo que é uma oração de Davi, né? O tema da passagem do louvor. Davi implora arduamente o socorro de Deus. Aleluia. E quando nós lemos no livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 38, o prefixo a partir do versículo 19, está falando exortação e perseverança da fé. Jesus já disse muitas vezes, aleluia, quando Jesus Cristo estava aqui na terra, ele falou muito de fé. Ele falou que se você tiver uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você é capaz de mover montanhas. E Jesus Cristo também disse que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. De Gênesis e Apocalipse nós vemos a palavra de Deus falando de fé.
A fé é acreditar naquilo que não se vê. A fé é acreditar naquilo que provavelmente não existe. A fé é acreditar naquilo que provavelmente é impossível de acontecer. Porque para você dizer para um monte sair do seu local e ir para outra banda de outro local, e ele assim fizer, você precisa ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Aleluia. A fé, ela é um dos frutos do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia vai mais além, dizendo que a fé em Jesus Cristo é um dom de Deus. Ou seja, se você tem fé em Jesus Cristo e aceitou Ele como seu Salvador, esta fé que você tem e acredita cegamente que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Ele tudo pode, que Ele tudo faz, e que nada é impossível para o nosso Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, para o nosso Deus, para o Espírito Santo de Deus. Se você realmente acreditar que nada é impossível, você tem uma fé abençoada. A fé é algo que vem da parte de Deus. Não é uma fé vã, não é uma fé morta, não é uma fé inútil. É uma fé que vem do trono de Deus, da graça de Deus, que é um fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo é uma coisa muito linda, amados, que você precisa ter todos eles. E uma coisa que eu aprendi com uma abençoada de Deus, que era professora, dava ensinamento de escola dominical, irmã Adriana, há muito tempo. Ela ensinou que o fruto do Espírito Santo é como uma mexerica. Ela é uma, mas por dentro tem múltiplos gomos. Ela é unitária, mas por dentro ela tem gomos. E o fruto do Espírito Santo, ele é um só. Ele é unitário, porém ele é com gomos. E se você não tem longanimidade, se você é uma pessoa estouradinha, se você é uma pessoa impaciente, quer ter tudo no já, tem que te dizer que infelizmente você não tem fé em Jesus Cristo. Infelizmente tem que te dizer que você não tem fé em Deus. Porque você é uma pessoa que não tem paciência. E se você não tiver paciência, você não terá experiência. Porque da provação vem a perseverança, da perseverança vem a sabedoria. Aleluia. Então você aprende a lidar com seus problemas. A longanimidade é se tardar em irar. Muitas vezes quando você fica irado, estressado, você não enxerga o mais óbvio. O mais óbvio, a solução está bem debaixo do seu nariz. A solução está bem diante dos seus olhos. Deus entregou para você. Mas você não a enxergou ainda. Porque você não tem, primeiramente, a fé. Aleluia. No Deus que você serve. Porque se você tivesse fé, você seria uma pessoa longânima. Esta palavra também serve para mim. Não sou perfeito, sou errante, pecador como todos os outros. A Bíblia diz que devemos ter Jesus Cristo como exemplo, devemos seguir Jesus Cristo. Não é errado você olhar para um pastor e ter ele como exemplo, seu pai como exemplo, como pastor. Não é errado você ter um homem de Deus como exemplo. Exemplo. Mas para olhar, tem que olhar para Jesus Cristo. Tem que olhar para Jesus Cristo. Porque é Jesus Cristo que te salvou. É Jesus Cristo que te libertou. É Jesus Cristo que te transformou. É Jesus Cristo que te renovou. É Jesus Cristo. Tem que olhar para Jesus Cristo e mais ninguém. Não é errado você se inspirar em homens de Deus. Como pregadores, como cantores, como evangelistas, como ganhadores de alma. Não é errado. O errado está em você usar esta pessoa como uma base, um fundamento para chegar ao céu. A única pessoa que devemos ter base e fundamento é em Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo disse assim: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Isto é fé.
Você não viu Jesus Cristo. Você não andou com Jesus Cristo fisicamente como os discípulos andaram. Mas você tem fé que Jesus Cristo vive. Que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E não há nada impossível para Ele, pois Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é tudo, Ele é todos, Ele está em todo lugar, em toda parte. Ele é a própria essência da existência. Um ser que com a capacidade de se autoexistir. Aleluia. As pessoas falam sobre o tal do Big Bang, sobre uma explosão de luz que trouxe vida a toda uma expansão escura. Ora, veja se isso não é o nascimento de Deus. O livro de Isaías, não lembro o capítulo e versículo, se não me engano é Isaías, que diz que antes de Deus nenhum Deus outro se formou. Antes do nosso Deus, nenhum outro Deus se formou. Ou seja, ele teve a capacidade de se autoformar, de se autoexistir, de se autonascer. E para acreditar em um Deus desse, que não é feito de pedra, de pau, madeira, gesso, tem que ter muita fé. Porque os homens acreditam naquilo que vê. Os homens gostam de acreditar naquilo que tem visão. Mas aquilo que não se vê, e você acreditar naquilo que não se vê, assim como o vento. Você não vê o vento, mas você tem a capacidade de sentir uma brisa, o ar que você respira. Você tem a sensibilidade de sentir tal coisa. Com Deus não é diferente. O tal do vento virou até um termo de troca de informações. Quando você vai conversar com um ateu sobre a existência de Deus, ele disse: eu não creio porque eu não vejo Deus. Você disse: você crê? Você vê vento? Alguma coisa assim? É uma coisa interessante. Mas podemos ir mais além. Podemos pedir para Deus nos dar mais sabedoria e trazer mais parábolas e comparações sobre a existência de Deus. Aleluia. E aqui Davi, em sua oração, em cântico, ele diz: dá-me ouvidos, Senhor, a minha oração, e atende as minhas súplicas. Quantas vezes você está em consagração, em jejum, oração, assim como, aleluia, Daniel, né? Eu não me recordo agora, que orou 21 dias, a resposta já tinha sido entregue, mas ele perseverou em oração. Aleluia. A perseverança em oração. Muitas das vezes Deus já te entregou a resposta no primeiro dia. Deus já te entregou a solução no primeiro dia. E você está desesperadamente madrugada após madrugada, jejum após jejum, oração após oração, consagração após consagração, dizendo: dá ouvidos, Senhor, a minha oração. Senhor, atende a minha oração. Atende as minhas súplicas. Aleluia. Muitas das vezes isso aqui é um ato de desespero. Porque como você não estivesse enxergando uma luz no fim do túnel. Porque começar uma consagração e oração, um propósito de 10 dias, de uma semana, às vezes até um mês, é possível ser relevante. Mas parece que quando você mais ora, mais jejua, a resposta não chega. E muitas pessoas, aleluia, fazem o que eu li em Hebreus, capítulo de número 10. Porque eles perdem a fé no Deus que servem, porque desacreditam de si mesmos. Quando você perde a fé em Deus, você não está desacreditado de Deus, você está desacreditado de você. Que aqui, ó, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aleluia. Deus gosta de pessoas perseverantes. Deus gosta de pessoas insistentes.
Deus gosta de pessoas que perseveram em oração, em jejum e correm atrás. E quanto mais as coisas dão errado, mais ele dá glória a Deus, mais ele dá aleluia. E mais persevera em oração, em jejum, em consagração, acreditando e tendo fé que Deus irá olhar dos altos céus, irá atender as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas petições, porque Jeremias 33:3 é um versículo bem conhecido de todo mundo. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O livro de Mateus também fala: buscai e achareis. Aleluias. E tem que ter fé, porque quando você faz esse primeiro propósito, ainda mais propósito indeterminado, tem propósito que você faz uma determinação, e se não recebe, você desiste. Além de você dar continuidade, falar: encerrei meu propósito, não aconteceu nada, Deus não existe, eu vou desistir. Não, você desacreditou de você mesmo, você não desacreditou de Deus. E outra, você está sem o dom da fé, você está sem o dom do Espírito Santo de Deus, que é a fé. Porque muitas vezes você é uma pessoa explosiva e não consegue enxergar a bênção de Deus na sua vida. Não consegue enxergar o milagre de Deus na sua vida. Você não consegue enxergar aquilo que Deus já te entregou nas suas mãos. Aleluias. E você perde a fé. Você perde o dom de Deus. E Deus não tem prazer naqueles que desistem da sua fé. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Quando a Bíblia fala de arado, ela fala de um terreno muito grande, onde o agricultor pega um boi e vai arar a terra. Amados, se quando você está trabalhando naquele sol quente, e você olhar para trás e ver que ainda falta muita terra para você arar, para você ali fazer a preparação do solo, você vai ficar desacreditado, você vai ficar angustiado, você vai ficar: meu Deus do céu, por quê? Eu não vou dar conta. E mesmo os dias, no dia de trabalho de hoje, quando você fica toda hora olhando no relógio do seu trabalho, parece que a hora não anda. Parece que segundos se tornaram minutos. Parece que minutos se tornaram horas. Parece que horas se tornaram semanas. Parece que semanas se tornaram meses. Parece que meses se tornaram anos. Mas é preciso ter fé, pois a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Continue clamando a Deus, continue clamando a Deus, continue perseverante em oração, continue perseverante em jejum, continue perseverante em consagração. É um tempo indeterminado, eu sei, é duro. Chega uma hora que você vai ficar desacreditado: poxa, meu trabalho é pesado, eu estou em consagração, não como nada, só bebo água e eu não vou aguentar. Muitas das vezes você entrega até o jejum mais cedo porque a aflição é muita. Aguenta mais um pouco. Se realmente você não aguentar, pega esse jejum parcial. Essas horas eu entreguei 3 horas mais cedo. Pega essas 3 horas e faz um absoluto para compensar. Aleluia. Faz uma medida compensatória. Aleluia. Por causa, para não quebrar o elo da corrente. Muitas vezes você quebra o elo da corrente. Faz uma medida compensatória. Um jejum absoluto de tantas horas, para compensar as horas que você entregou mais cedo, para que seu propósito possa ser honrado por Deus. Continue jejuando, continue clamando, continue orando, continue tendo fé. Aleluia. Porque assim como Davi fez, faça você, dizendo: dai-me ouvido, Senhor, a minha oração. Aleluia. E atende a voz das minhas súplicas. Aleluia. E tem que ter fé, porque senão a pessoa desiste mesmo. Tem que ter fé. Não desista. Vá em frente. Persevera. Dê glória a Deus. Dê aleluia. Tá dando tudo errado. Tudo tá dando errado. Mas com aquela dor no peito, assim, você rasga a tua alma e dá glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz: rasgai as vossas almas, o vosso coração, não as vossas vestes. A Bíblia diz: se o meu povo,
que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei do céu as suas súplicas, as suas orações, e eu, como seu Deus, sararei a tua terra e curarei tuas feridas. Há necessidade de ter fé. Que Deus ouvirá as suas súplicas. Deus ouvirá a sua oração. Deus irá honrar o seu jejum, a sua consagração. Porque você foi perseverante em jejuar, em orar. E não arredou o pé. Mesmo que as pessoas falassem, desista, pare, deixa disso, chega, para com isso, não vai dar certo, desista. Você já está 3 meses, já está 1 ano, já está 2 anos, já está 3 anos, desista, para com isso, cara, esquece. Tenha fé. Não olhe para trás. Não olhe para o relógio. Continue perseverante na fé. Seja justo e viva da fé, que é um dom do Espírito Santo de Deus. Deus ficará feliz com você. Deus sentirá prazer em você. Aleluia. A alma de Deus se alegrará em você e vai dizer, eis o meu filho. Aleluia. Parece Jó. Perseverou em fé. Não arredou o pé. Nem com a mulher mandando ele amaldiçoar o seu Deus, ele disse, nu da ventre da minha mãe eu saí, e nu para lá eu voltarei. Pensa num homem de fé. E Deus se alegrou tão grandemente naquele homem, que deu tudo em dobro. Aleluia. É perseverança da fé. Aleluia. Muitas vezes você fica desacreditado, querendo desistir. Ah, chega disso, não vai dar certo, chega disso, chega, não vai. Você está quase desistindo, é isso que o diabo quer, amados. Persevera mais um pouco. É bem provável que Deus já ouviu a sua oração. É bem provável que Deus já ouviu a sua súplica. É bem provável que Deus já entregou a solução para você. Você ainda só não enxergou. Você só ainda não viu. Mas abra os olhos da fé. Enxerga Deus agindo ao teu favor. Muitas das vezes acontece coisas na nossa vida que nós não entendemos por que aconteceu. Nós ficamos, não, cara, isso não pode acontecer. Isso é impossível, não é para acontecer isso. Eu sou servo de Deus porque isso está acontecendo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Aleluia. Tem de bom ânimo. Persevere mais um pouco na oração. Persevere mais um pouco no jejum. Persevere mais um pouco na consagração. E seja repetitivo. Seja repetitivo. Chame a atenção de Deus dia após dia. Oração após oração. Jejum após jejum. Consagração após consagração. E Deus se alegrará em ti. Sentirá tanto alegria em você que vai te abençoar de uma maneira que você jamais esperava. Mas persevera na oração. Persevera na consagração. Continue orando, como fez Davi, dizendo, Senhor, atende as minhas súplicas. Atende as minhas súplicas. Atende as minhas súplicas. Dá, Senhor, atenção à minha voz, às minhas orações. Atende a minha oração. Por favor, eu te suplico. Eu estou te suplicando. Eu estou te implorando. Dá atenção à minha oração. Dá atenção, Senhor. Aleluia. E quando as pessoas vinham até Jesus Cristo disse, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou, meu querido. A tua fé te salvou, minha querida. A tua fé te salvou. Basta ter fé em Deus e em Jesus Cristo, que você será salvo pela fé. O justo viverá da fé.
Deus se alegrará em ti. E serás o queridinho de Deus. E Deus estará contigo. Por onde quer que andares. Se pisares nos espinhos, contigo lá Ele estará. Aleluia. Ele estará contigo a cada minuto, a cada segundo. O Espírito Santo de Deus está contigo. A essência do próprio Deus está contigo. A essência do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, está contigo, porque Deus é um ser tricotômico como os seres humanos. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito. Ele é corpo, Ele é alma, Ele é Espírito. E a alma de Deus se alegrará em ti. E a alma de Deus se alegrará em ti. E a alma de Deus se alegrará em ti. Porque foi perseverante em oração, em jejum, em súplicas. E não desistiu em momento nenhum. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo as suas lágrimas. Ninguém está vendo o seu gemido. Muitas vezes você está no seu trabalho. As pessoas estão vendo o seu sorriso, o brilho no olhar, parecendo com um sorriso resplandecente, mas por dentro você está com súplicas ao Senhor, com gemidos inexprimíveis, suplicando a Deus por dentro. Por fora não parece que você está suplicando a Deus, orando a Deus. Mas você está. E Deus vai te honrar. E Deus vai te abençoar. E tudo aquilo que foi tirado de ti, a honra, o nome, bens espirituais, até mesmo materiais, Deus entregará a ti, porque foi fiel, perseverante, e Deus se alegrou em ti, porque não desistiu em momento algum. E Deus vai te honrar de uma maneira que você não vai entender nada. E se nem você vai entender nada, imagine aqueles que estão à tua volta vendo a sua desgraça, vendo o seu sofrimento, vendo as maldades que você está passando, vendo as humilhações que você está passando. Mas foi perseverante em oração e suplicando a Deus. Teve fé no Senhor. E Ele se alegrará em ti. Aleluia. Assim, meus queridos e amados irmãos, eu entrego da parte de Deus algo para você que estará ouvindo, não sei quando, horário e momento você ouvirá esta mensagem da parte de Deus. Mas bem sei eu que Deus tocará grandemente no teu coração, falará grandemente contigo. Você está pensando em desistir? Desista não. É isso que o diabo quer. Ele quer que você desista de tudo. Daquilo que você já fez. O teu barco está prestes a afundar. Mas não vai afundar. Porque é duas possibilidades. Aleluias. Jesus Cristo está no barco com você. E mesmo que não pareça que Jesus Cristo está no barco com você, Ele virá andando pelas águas e calará o mar, os ventos, só para te abençoar, porque Ele é Deus na sua vida. E assim como aconteceu com José, aleluia, que aos 17 anos foi vendido como escravo, e aos 40 anos foi consagrado a governador do Egito. Aleluia. Deus honrou e abençoou, pois ele foi perseverante em fidelidade, santidade, orações e súplicas a Deus, e nunca deixou o Deus que serviu em momento algum por nada. E Deus o abençoou e honrou. E assim será contigo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Amém. Amém e amém.